A guerra é frequentemente imaginada como um embate de exércitos em um campo de batalha. Vemos imagens de tanques, ouvimos o rugido de jatos e nos concentramos na coragem dos soldados. No entanto, por trás de cada soldado e de cada equipamento militar, existe um sistema vasto, complexo e muitas vezes invisível. Este sistema é chamado de logística. É a ciência de mover, suprir e manter as forças militares. Sem uma logística eficaz, um exército não pode lutar, não importa quão grande ou bem equipado ele seja. É o motor que impulsiona toda a máquina de guerra, um parceiro silencioso em cada decisão tática e objetivo estratégico. Compreender este motor é crucial para entender os conflitos modernos. A logística abrange tudo, desde a comida que um soldado come até o combustível em um tanque e a munição para um rifle. É uma cadeia de suprimentos que se estende por milhares de quilômetros, desde as fábricas no coração de uma nação até as trincheiras enlameadas da linha de frente. Cada elo desta cadeia é vital. Uma falha em qualquer ponto pode ter consequências catastróficas. Um caminhão quebrado, uma linha férrea danificada ou um armazém destruído pode significar que suprimentos críticos não chegam aos soldados que desesperadamente precisam deles. O tanque mais avançado do mundo é apenas uma peça estática de metal, se não tiver combustível. Uma poderosa peça de artilharia é inútil sem projéteis para disparar. Portanto, a batalha pela superioridade logística é tão importante, se não mais, do que as batalhas travadas nas linhas de frente. Os exércitos sabem disso há séculos. Generais de Alexandre, o Grande a Napoleão, eram obcecados por suas linhas de suprimento. No século XXI, essa realidade não mudou, apenas se tornou mais complexa. Os exércitos modernos consomem recursos a uma taxa surpreendente. O volume de combustível, munição, peças de reposição e outros materiais necessários para sustentar um conflito de alta intensidade é impressionante. Isso torna a rede logística tanto um ativo crítico quanto uma grande vulnerabilidade. É por isso que uma parte fundamental da estratégia militar moderna envolve atingir a logística do inimigo. Em vez de apenas se envolver em combate direto, um adversário inteligente buscará interromper, degradar e destruir a capacidade do oponente de suprir suas forças. Ao atacar a cadeia de suprimentos, pode-se efetivamente matar de fome o exército inimigo. É uma forma de lutar de maneira mais inteligente, não apenas mais difícil. Um ataque bem-sucedido a um centro logístico-chave pode conseguir mais do que semanas de atrito exaustivo no campo de batalha. Pode paralisar seções inteiras da frente, forçando o inimigo a interromper as operações, reagrupar e repensar toda a sua campanha. Na guerra na Ucrânia, um sistema de armas provou ser dominante: a artilharia. É frequentemente chamada de rainha da batalha, e por um bom motivo. A artilharia é responsável pela vasta maioria das baixas e da destruição em ambos os lados. Seu poder de fogo de longo alcance pode suprimir posições inimigas, desmantelar ataques e fornecer suporte crucial para a infantaria que avança. As barragens implacáveis de projéteis de artilharia moldam o campo de batalha, transformando paisagens em crateras lunares e forçando os soldados a viverem sob o medo constante da próxima explosão. O lado que consegue gerar e sustentar um volume maior de fogo de artilharia preciso geralmente detém uma vantagem significativa em qualquer setor. No entanto, esse imenso poder tem um custo tremendo. As peças de artilharia são consumidoras vorazes de munição. Uma única brigada de artilharia pode disparar milhares de projéteis em um único dia de combate intenso. A Rússia, com seus vastos estoques da era soviética e uma base industrial maciça, possui uma vantagem quantitativa significativa nesse aspecto. Em vários momentos da guerra, as forças russas conseguiram disparar 10 projéteis para cada um disparado pela Ucrânia. Essa disparidade no poder de fogo cria uma imensa pressão sobre os defensores ucranianos, tornando difícil manter o terreno e custoso lançar contra-ofensivas. Simplesmente ter mais peças de artilharia não é a imagem completa. A verdadeira medida de força é a capacidade de manter essas armas disparando. Essa demanda implacável por munição cria um desafio logístico monumental. Pense em cada projétil de artilharia como um pacote pesado e volumoso que deve ser fabricado, transportado por grandes distâncias, armazenado com segurança e, em seguida, entregue a uma posição de artilharia específica, muitas vezes sob fogo inimigo. A jornada de um único projétil é longa e perigosa. Ela pode começar em uma fábrica a milhares de quilômetros da frente.
viajar de trem para um depósito regional, ser carregada em caminhões para transporte para um centro logístico avançado e, finalmente, ser distribuída por veículos menores para as equipes de artilharia individuais. Cada etapa desse processo exige coordenação cuidadosa, mão de obra e recursos. Para a Rússia, manter esse fluxo constante de projéteis é um foco operacional primordial. Toda a estrutura de seu exército é construída em torno do fogo de artilharia massivo. Sua doutrina tática se baseia em oprimir o inimigo com volume puro. Isso torna sua cadeia logística para a munição de artilharia, tanto sua maior força quanto sua vulnerabilidade mais crítica. Se essa cadeia for quebrada, seu método principal de fazer a guerra é neutralizado. As armas silenciam não porque são destruídas, mas porque não tem nada para atirar. Este é o princípio central que informa a estratégia da Ucrânia para combater a superioridade numérica da Rússia. Diante de um adversário maior e, em muitos aspectos, com mais recursos, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de travar uma guerra simétrica. Ela não pode simplesmente igualar a Rússia tanque por tanque, ou projétil por projétil. Fazer isso seria uma proposta perdedora, uma batalha de atrito que sua economia e população menores não conseguiriam sustentar indefinidamente. Em vez disso, a Ucrânia adotou uma estratégia assimétrica. Isso significa focar nas fraquezas de seu oponente, em vez de tentar igualar suas forças. É uma estratégia de inovação, inteligência e precisão, projetada para infligir danos desproporcionais à máquina de guerra russa. O objetivo não é apenas destruir o equipamento inimigo, mas paralisar o sistema que o sustenta. Essa abordagem é mais evidente na forma como a Ucrânia lida com o domínio da artilharia russa. Em vez de focar apenas na aquisição de mais peças de artilharia para igualar os números russos, a Ucrânia priorizou atingir a rede logística que alimenta os canhões russos. A lógica é simples e brutal. Um depósito de munição destruído vale mais do que um único obuseiro destruído. Um único ataque bem-sucedido a um grande centro logístico pode tirar milhares de projéteis do combate, silenciando dezenas de canhões inimigos por dias ou até semanas. Isso é muito mais eficiente do que tentar caçar cada peça de artilharia individual em um campo de batalha vasto e perigoso. A Ucrânia aproveita suas forças para executar essa estratégia. Ela provou ser altamente inovadora no uso de novas tecnologias, principalmente drones. Esses veículos aéreos não tripulados, que vão desde pequenos modelos comerciais até sofisticadas plataformas de ataque de longo alcance, tornaram-se os olhos e ouvidos da Ucrânia sobre o campo de batalha e em território russo. Eles fornecem inteligência em tempo real, permitindo que as forças ucranianas identifiquem e monitorem os principais ativos russos. Essa inteligência é então combinada com armas de precisão fornecidas pelo Ocidente, como os foguetes HIMARS e os mísseis Storm Shadow, bem como seus próprios drones de longo alcance produzidos domesticamente, para atacar com precisão devastadora. Essa estratégia de decapitação logística força a Rússia a se adaptar de maneiras que são caras e ineficientes. Isso os obriga a dispersar seus depósitos de suprimentos, tornando-os menores e mais difíceis de gerenciar. Isso os força a mover suprimentos em comboios menores e menos eficientes. Cada viagem de caminhão se torna mais perigosa, e cada planejador logístico tem que levar em conta a constante ameaça de um ataque de precisão. Isso cria atrasos, confusão e escassez na linha de frente. Isso degrada o moral das tropas russas e corrói a eficácia de combate de suas unidades. É uma maneira de a Ucrânia lutar muito acima de seu peso, transformando suas vantagens tecnológicas e de inteligência em um efeito tangível no campo de batalha. Para entender como atacar uma rede logística, é preciso primeiro compreender sua estrutura. O exército russo, como qualquer grande exército, utiliza um sistema de múltiplos níveis para mover suprimentos da retaguarda para a frente. Essa cadeia começa no nível estratégico, longe da zona de conflito. Grandes fábricas e estoques nacionais produzem e armazenam vastas quantidades de munição, combustível e equipamento. A partir daqui, os suprimentos são transportados, principalmente por via férrea, para grandes depósitos regionais. São complexos enormes, muitas vezes localizados a centenas de quilômetros atrás das linhas de frente, que servem como os principais pontos de coleta e distribuição para todo um teatro de operações. O próximo elo da cadeia é o centro logístico de nível operacional. Estas são instalações menores, mas ainda assim significativas, localizadas mais perto dos combates. O complexo de Naro-Fominsk foi um excelente exemplo de tal centro.
Os suprimentos chegam aqui dos depósitos regionais, geralmente por trem ou grandes comboios de caminhões. Nesses centros, os suprimentos são classificados, consolidados e preparados para distribuição às unidades de combate. Eles servem como o último grande ponto de armazenamento antes que os suprimentos entrem na parte mais perigosa de sua jornada. Por conterem grandes e concentradas quantidades de material, esses centros operacionais são extremamente valiosos e, portanto, alvos de alta prioridade. Do centro operacional, os suprimentos se movem para o nível tático. Isso envolve o uso de frotas de caminhões militares para formar comboios que transportam a munição, combustível e alimentos para pontos de distribuição menores e avançados. Esses pontos podem ser depósitos temporários escondidos em uma floresta ou uma coleção de caminhões camuflados perto de um quartel-general de brigada. Quanto mais próximos os suprimentos chegam da frente, mais dispersos e móveis eles se tornam para evitar detecção e destruição. Esta etapa final da jornada, muitas vezes chamada de última milha, é a mais perigosa. Os caminhões são vulneráveis à artilharia, drones e emboscadas. Cada estágio desta cadeia de suprimentos apresenta um tipo diferente de alvo. Atacar as fábricas de nível estratégico requer capacidades de muito longo alcance e pode ter um efeito lento e de longo prazo no esforço de guerra. Atingir os comboios de caminhões de nível tático é eficaz para causar escassez imediata e localizada, mas requer vigilância constante do campo de batalha. O ponto ideal para criar uma interrupção significativa e generalizada é frequentemente o centro de nível operacional. Um ataque bem-sucedido a uma instalação como Narofominsk pode cortar a conexão entre os vastos estoques estratégicos e as tropas na linha de frente, causando um choque sistêmico que se propaga por toda a força inimiga. O ataque ucraniano bem-sucedido ao centro logístico de Narofominsk, em 7 de maio de 2026, não foi uma questão de sorte. Honestamente, foi o culminar de uma operação de coleta de inteligência paciente e meticulosa, que durou várias semanas. Os serviços de inteligência ucranianos, provavelmente usando uma combinação de imagens de satélite e drones de reconhecimento de longo alcance, identificaram o vasto complexo como um nó crítico na rede logística da Rússia para a frente oriental. Mas, em vez de atacar imediatamente, eles escolheram observar, esperar e aprender. Essa paciência foi um componente essencial de sua estratégia, visando maximizar o impacto do eventual ataque. Ao longo de semanas, drones ucranianos mantiveram uma vigilância persistente e clandestina sobre a instalação. Eles documentaram o ritmo de vida no centro logístico. Rastrearam a chegada e partida de trens do interior da Rússia. Observaram os comboios de caminhões militares que se alinhavam para serem carregados com suprimentos. Os analistas de inteligência em Kyiv começaram a construir uma imagem detalhada das operações da base. Aprenderam os padrões de turno dos trabalhadores, os horários de pico de atividade e, o mais importante, os cronogramas dos grandes comboios de reabastecimento, que traziam novos estoques de munição de mais profundamente dentro da Rússia. Esta foi uma análise de padrão de vida em escala industrial. A vigilância revelou um padrão crucial. A base recebia grandes remessas de reabastecimento a cada 8 a 12 dias. Essas remessas chegavam em grandes comboios, e o processo de descarregar e armazenar as vastas quantidades de munições levava várias horas. Os analistas entenderam que o momento de máxima vulnerabilidade e máximo valor não era apenas um dia qualquer, mas o dia específico em que uma grande remessa chegava. Atacar a base quando estava apenas parcialmente cheia seria eficaz, mas atacá-la logo depois de ter sido preenchida a capacidade máxima seria devastador. Isso não só destruiria o estoque existente, mas também o novo suprimento destinado a sustentar as operações pela próxima semana ou mais. Essa abordagem metódica permitiu à Ucrânia planejar o ataque com precisão cirúrgica. Eles conheciam as rotas dos comboios, a hora típica de chegada e quanto tempo durava o processo de descarregamento. Podiam prever, com alto grau de confiança, quando os armazéns estariam lotados de projéteis e foguetes. O objetivo era acertar em cheio. Ao esperar o momento perfeito, a Ucrânia estava transformando um simples ataque em uma jogada estratégica de mestre. A armadilha estava sendo cuidadosamente montada, e tudo o que restava era para o alvo cair nela, seguindo os padrões previsíveis e rotineiros que os drones ucranianos haviam documentado com tanta paciência. O complexo de produção e logística de Nara, em Narofominsk, localizado no Oblast de Moscou, não era apenas mais um depósito.
Era uma instalação gigantesca, de última geração, cobrindo entre 180 e 200 hectares, tornando-o um dos maiores e mais importantes centros logísticos militares para o Ministério da Defesa russo. Sua localização estratégica o tornava um pilar para o abastecimento das forças russas engajadas em uma parte significativa da frente oriental. Servia como o principal ponto de consolidação e distribuição para um vasto fluxo de carga militar, particularmente a munição de artilharia, que era tão crucial para a maneira russa de fazer guerra. Para as tropas lutando a centenas de quilômetros de distância, Naro-Fominsk era a fonte de sua força. A importância deste único local pode ser quantificada. Análises sugeriram que o centro era responsável por abastecer setores da frente, onde as forças russas estavam gastando entre 2.000 e 4.500 projéteis de artilharia todos os dias. A instalação atuava como um gigantesco pulmão, recebendo enormes quantidades de munições por via férrea de fábricas nos Urais e além. Em seguida, organizava e despachava esses suprimentos por meio de comboios de caminhões para as unidades da linha de frente. Era o elo final e crítico, onde o suprimento estratégico em massa era transformado em distribuição em nível tático. Sua operação tranquila era essencial para manter o ritmo acelerado de fogo que os comandantes russos exigiam, o que tornava Naro-Fominsk um alvo incomum e, em última análise, vulnerável, era o tempo que ele operava naquele local específico. Durante 6 semanas antes do ataque, o centro funcionava como um importante ponto de abastecimento. No contexto de uma guerra onde os nós logísticos são alvos primários, isso era um tempo surpreendentemente longo. Sugere um grau de complacência ou um erro de cálculo de risco por parte do comando russo. Este período prolongado de operação deu à inteligência ucraniana uma janela inestimável para estudar seus padrões, mapear sua infraestrutura e planejar um ataque detalhado. A rotina que tornava a base eficiente também a tornava previsível. Dentro do complexo em expansão, havia dezenas de grandes armazéns, áreas de armazenamento ao ar livre, estacionamentos de veículos e docas de carga. Estes estavam repletos de paletes de projéteis de artilharia de 152 mm, foguetes para sistemas de lançamento múltiplo Grad e Smerch, granadas de morteiro e outras munições essenciais. Era, em efeito, uma montanha de poder explosivo, tudo concentrado em um único local. A destruição de tal instalação não seria apenas um inconveniente logístico, seria um golpe catastrófico. Vaporizaria semanas de munição em um instante, criando um vácuo na cadeia de suprimentos que não poderia ser preenchido facilmente ou rapidamente. Na manhã de 7 de maio de 2026, semanas de vigilância paciente deram frutos. Conforme previsto pela inteligência ucraniana, um grande comboio de reabastecimento de aproximadamente 20 caminhões pesados chegou ao centro de Naro-Fominsk às 8h47, horário local. Durante as horas seguintes, drones ucranianos observaram enquanto os caminhões eram descarregados, sua carga de munição fresca sendo movida para os armazéns já bem abastecidos. O processo foi concluído às 11h30. Nesse momento, o centro logístico estava em sua capacidade máxima absoluta, contendo a maior quantidade possível de material explosivo. A armadilha estava montada, e a isca havia sido fisgada. Apenas 17 minutos depois, às 11h47, o ataque veio. Forças ucranianas, provavelmente usando uma combinação de drones de longo alcance e possivelmente sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, desencadearam um ataque coordenado contra a instalação. O timing foi impecável. O ataque não visava os caminhões, que agora estavam vazios, nem o pessoal, que havia terminado seu trabalho. Ele visava diretamente os armazéns, agora cheios até a borda. As explosões iniciais foram provavelmente das munições ucranianas, mas foram rapidamente ofuscadas por detonações secundárias massivas, à medida que a munição russa armazenada explodia. O resultado foi uma reação em cadeia de proporções catastróficas. O impacto foi imediato e espetacular. Relatos de testemunhas oculares e imagens de satélites subsequentes revelaram uma cena de devastação total. Armazéns foram obliterados, enviando plumas imponentes de fumaça e fogo para o céu que eram visíveis por muitos quilômetros. O chão tremeu com a força de explosões contínuas, enquanto palete após palete de projéteis e foguetes detonava. O ataque alcançou seu efeito máximo potencial, voltando a própria munição da Rússia contra ela. Foi um exemplo clássico de ataque de precisão projetado não apenas para danificar, mas para aniquilar um alvo crítico, explorando suas vulnerabilidades inerentes.
O Ministério da Defesa russo emitiu declarações alegando a interceptação de centenas de drones ucranianos em várias regiões naquela noite, uma tentativa de projetar uma imagem de controle e defesa aérea eficaz. No entanto, a evidência inegável de destruição em Naro-Fominsk contava uma história diferente. Apesar da vasta rede de defesa aérea da Rússia, drones ucranianos penetraram com sucesso profundamente em território russo, identificaram um alvo de imenso valor estratégico, esperaram o momento oportuno e executaram um ataque impecável. Foi uma demonstração da crescente capacidade da Ucrânia de projetar poder muito além das linhas inimigas e de paralisar a espinha dorsal logística do exército russo. A destruição do centro logístico de Naro-Fominsk não foi um evento isolado. Suas consequências se espalharam a partir do epicentro da explosão, criando um poderoso efeito dominó que foi sentido diretamente nas linhas de frente, a centenas de quilômetros de distância. O impacto mais imediato foi a cessação súbita e completa do suprimento para as unidades que dependiam do centro. As baterias de artilharia, que esperavam seu reabastecimento diário ou semanal de projéteis, descobriram que os caminhões nunca chegaram. A cadeia de suprimentos foi cortada em sua origem, deixando-as com apenas a munição limitada que tinham em mãos. Essa perda imediata criou uma condição conhecida como fome de projéteis. Os comandantes de artilharia russos, acostumados a um suprimento abundante, foram subitamente forçados a racionar seu fogo. O gasto diário de milhares de projéteis teve que ser drasticamente reduzido para algumas centenas, ou em alguns casos, ainda menos. Isso enfraqueceu dramaticamente sua capacidade de apoiar suas tropas. Eles não podiam mais manter as barragens implacáveis necessárias para suprimir as posições ucranianas, apoiar seus próprios ataques ou desmantelar contra-ataques ucranianos. O rei da batalha foi efetivamente amordaçado, não por fogo direto, mas por inanição. O efeito secundário foi uma corrida logística. Os planejadores russos foram forçados a entrar em modo de crise. Eles tiveram que encontrar urgentemente maneiras alternativas de suprir os setores afetados. Isso significou redirecionar suprimentos de outros centros, o que, por sua vez, sobrecarregou a capacidade logística nessas áreas. Significou colocar em serviço caminhões novos, muitas vezes menos adequados. Exigiu o estabelecimento de novas rotas de suprimento ad hoc, que eram menos eficientes e mais vulneráveis a ataques. Tudo isso levou tempo, dias, se não semanas. Durante esse período de reorganização, as forças russas na linha de frente permaneceram subabastecidas, expostas e em uma desvantagem significativa. Essa interrupção teve um efeito cascata em todo o campo de batalha. Com o apoio de artilharia enfraquecido, os ataques terrestres russos tornaram-se mais difíceis e custosos. As forças ucranianas, não mais imobilizadas por bombardeios constantes, tinham maior liberdade de movimento. Elas puderam conduzir suas próprias operações ofensivas de forma mais eficaz, contra-atacar posições russas e manobrar suas forças. O ataque a um único centro logístico, longe da frente, alterou fundamentalmente a realidade tática para milhares de soldados. Demonstrou que uma guerra pode ser vencida não apenas vencendo batalhas, mas quebrando a capacidade do inimigo de lutar em primeiro lugar. A guerra na Ucrânia, e especificamente o ataque a Naro-Fominsk, trouxe uma lição clara e poderosa para a guerra moderna. A logística não é mais uma função de apoio, mas um campo de batalha principal. Numa era de armas de precisão, vigilância constante e conflitos de atrito de alta intensidade, a capacidade de sustentar um exército é tão importante quanto a sua capacidade de lutar. As linhas de suprimento de um exército são o seu calcanhar de Aquiles. Identificar e atacar essas vulnerabilidades tornou-se um pilar central da estratégia militar. O conceito de batalha profunda, antes focado em atacar as reservas inimigas, agora mira cada vez mais a rede logística que torna todo o esforço de guerra possível. Essa mudança foi impulsionada pela tecnologia. A proliferação de drones de vigilância relativamente baratos e altamente eficazes significa que nenhum lugar atrás das linhas de frente está realmente seguro. Grandes concentrações estáticas de suprimentos, como o centro de Naro-Fominsk, tornaram-se enormes passivos. A eficiência obtida pela centralização da logística é agora superada pelo imenso risco de um único e catastrófico ataque. Os exércitos estão sendo forçados a repensar séculos de doutrina logística.
caminhando para sistemas de suprimento mais dispersos, móveis e resilientes. O desafio é tornar-se menos eficiente, mas mais resiliente, uma troca difícil no calor da guerra. Para uma nação como a Ucrânia, que é superada em termos de capacidade industrial e números brutos, mirar a logística é o grande equalizador. Permite-lhes usar as suas vantagens em inteligência, inovação e precisão para compensar a força bruta da Rússia. Cada ataque bem-sucedido a um depósito russo, trem de combustível ou posto de comando, degrada o poder de combate geral do inimigo, de uma forma muito mais eficiente em termos de recursos, do que engajar-se numa luta de atrito 1 a 1 na linha de frente. É uma estratégia que drena a força do exército inimigo, tornando-o mais fraco, mais lento e mais frágil. Em última análise, para entender a trajetória da guerra na Ucrânia e o futuro do próprio conflito, devemos olhar além das trincheiras. Devemos seguir a jornada da bala, do projétil e do galão de combustível. As batalhas de amanhã podem ser vencidas não pelo lado com mais tanques, mas pelo lado que melhor entende como proteger suas próprias cadeias de suprimentos enquanto desmantela sistematicamente as de seu inimigo. O trabalho silencioso e metódico do logisticista e do analista de inteligência foi colocado em destaque. No século XXI, o mapa do campo de batalha deve incluir os armazéns, ferrovias e comboios de caminhões, que são a verdadeira força vital de um exército moderno.